Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala só sobre Flamengo por aqui e a gente segue acompanhando par e passo a situação entre Flamengo e Lucas Paquetá e tem informação urgente publicada em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande e apurada aqui pelo canal e confirmada, inclusive, de que o Flamengo acertou o tempo de contrato com Lucas Paquetá. Atenção, serão 4 anos de acordo com o jogador de 28 anos de idade. Gente, isso é o formato dos sonhos de qualquer jogador. 4 anos de contrato é muita coisa, mas nesse caso vale. Diferentemente do que algumas pessoas andam falando por aí. Eu dou o nome às pessoas, discordo da Miri Lacombe e do Júlio Gomes, meu companheiro de Band Esportes. Eles acham o Paquetá um jogador superestimado, normal. A Miri disse, inclusive, que não se justifica a contratação do Lucas Paquetá, que o John Arias, se chegar ao Fluminense, vai ser o Palmeiras, que seja, vai ser uma contratação maior do que a do Lucas Paquetá. Isso é brincadeira, né, gente? Daqui a pouco, se o Lucas Paquetá vier de fato para o Flamengo, daqui a pouco vai surgir a narrativa de que ele não tem bom caráter por causa do envolvimento, da acusação da qual ele foi absolvido, daquele suposto envolvimento com apostas, tá? Pode esperar, vai pintar essa narrativa daqui a pouco, daqui a pouquinho, tá? A situação, vamos lá informar, depois desse desabafo, e acho que você vai concordar comigo, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Depois desse desabafo, vamos trazer informação sobre a história, né? O jornal The Guardian, que é seríssimo na Inglaterra, deu a informação mais cedo nesta quinta-feira de que o Lucas Paquetá pode ser contratado pelo Flamengo, sim, tá? O West Ham topa negociar o Paquetá com o Flamengo. Só que o clube inglês quer uma cláusula que o permita usufruir dos serviços de Lucas Paquetá, ou seja, ter o Lucas Paquetá por empréstimo até o final da temporada na Inglaterra, ou seja, até maio. E, obviamente, o Flamengo discorda dessa história. O Flamengo não quer. O Flamengo quer o Lucas Paquetá para já. Para isso, até o Flamengo disponibiliza a quantia que chegou já a cerca de 35 milhões de euros. Eu acho que dá para aumentar. O West Ham vai esticar a corda e dá para aumentar. Fato é que o Lucas Paquetá já sensibilizou, por exemplo, o técnico Nuno Espírito Santo, português, que dirigiu o Wolverhampton, o Tottenham, o Nottingham Forest. É muito bem quisto na Inglaterra, embora seja um retranqueiro e tal. Um formato de jogo que não possibilita que o Lucas Paquetá renda aquilo que ele pode. O Lucas Paquetá tem uma limitação física nesse momento. São dores nas costas. Vejamos se neste sábado ele vai entrar em campo contra o Tottenham Hotspur pela Premier League. É um jogo muito complicado, é um derby da cidade de Londres, né? Vamos ver. O Nuno Espírito Santo gostaria de ter o Lucas Paquetá nessa partida. A questão é se o Paquetá vai ter condição de entrar em campo devido a essa limitação que ele tem, né? Que não é coisa simples, é até algo ao Flamengo aferir, caso o contrate, de fato, qual é a condição do Lucas Paquetá. Ele fala, escuta, esse é um problema crônico ou é uma coisa passageira e tal, isso tem que ser visto, tá? Mas é óbvio que o Lucas Paquetá tem lugar no time do Flamengo. O Felipe Luiz gosta de um meia pelo lado esquerdo, canhoto, características que se encaixam no perfil do Lucas Paquetá, cara. Abrir o corredor para ultrapassagem de lateral, do Varela, do Emerson Royal, seja lá quem for. É óbvio que ele não chega para disputar a posição com o Arrascaeta. E vai ter jogo para todo mundo. Vai ter jogo em que o Arrascaeta não estará à disposição. O Paquetá pode jogar no lugar dele com o Carrascal vindo para o lado direito, ou vice-versa. Quer dizer, balela essa história de que é uma contratação que não se justifica. Balela. Começa uma narrativa de que não. Vou falar que o John Arias, cara, seria uma contratação melhor do que o do Paquetá. O John Arias joga muito, mas o Paquetá é outro nível de jogador, cara. O Paquetá está num time maior do que o
o John Arias, na Inglaterra, que ganhou a Conference League, inclusive recentemente, com o Paquetá em campo, aliás, contra a Fiorentina, e era um jogador desejado pelo Pep Guardiola, que queria desembolsar mais de 60 milhões de libras esterlinas, ou seja, bem mais do que 60 milhões de euros, para a contratação do Lucas Paquetá. Não, mas o Guardiola não entende nada de futebol, né? Ele não foi para o Manchester City por causa dessa investigação. E acho que o John Arias, já falei aqui no canal e não me canso de repetir, não o John Arias, o Lucas Paquetá, tem de sim processar a FA, a Football Association, que é a CBF da Inglaterra. E a questão do Paquetá não é jogar em outro lugar, sair do West Ham para jogar em outro lugar. A questão do Paquetá é jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo. Então não tem essa também de o Palmeiras atravessar a contratação do Lucas Paquetá. Isso não vai acontecer. Porque ele quer jogar no Flamengo. E quando o jogador bate o pé, ele sai. Basta ver agora quais são as condições para que ele saia do time do West Ham. Isso é muito importante nesse momento. Estabelecer as condições para que ele saia do West Ham. Quais serão as condições? E aí o Flamengo tem de conduzir a história e não ser conduzido. Eu não vejo problemas, Bernardo, não vejo problemas se o Lucas Paquetá chegar ao Flamengo só no meio do ano. Não vejo maiores problemas. Só que eu acho que seria errado um tiro no pé do West Ham. Acho que o West Ham estaria dando um tiro no pé, porque o jogador vai estar menos valorizado. O West Ham vai cair. Me parece claro isso. Infelizmente, eu sou torcedor do West Ham, até na Inglaterra, mas o West Ham vai cair. Não tenho muita dúvida disso. E o Nuno Espírito Santo pode ser demitido. É uma zona a administração do West Ham. E aí ele valeria menos. E ele não quer saber daquela história de ganhar 50% do salário, metade do salário dele ser cortado. Porque ele não quer. Quem gostaria? Você gostaria de ter seu salário cortado pela metade? Não. O Paquetá tampouco. E está lá no contrato dele. Caiu 50% do salário a menos. Então o Paquetá não quer saber disso. Então ele quer unir o útil ao agradável. O que é o agradável? Jogar no Flamengo. O que é o útil para ele, na cabeça dele? Ficar mais perto do técnico Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo. Copa do Mundo que ele já disputou em 2022, quando era titular, sim, do técnico Tite, jogando como segundo homem no meio de campo. Não acredito nessa possibilidade com o técnico Felipe Luiz. Pode acontecer, eventualmente, se o Flamengo precisar de um resultado e tiver o Paquetá em campo, de ele jogar como segundo homem no meio de campo, porque o Flamengo joga com volantes alinhados, né? Não tem muito essa história de segundo homem no meio de campo, mas não acredito nisso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.